Olá pessoal, pergunta bem comum. Doutor, não estou conseguindo me concentrar, será que tenho TDAH? Pessoal, dificuldade de concentração é algo que pode aparecer em vários transtornos psiquiátricos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é apenas um dos transtornos que podem cursar com dificuldade de atenção e concentração. Hoje é muito comum a gente ver pessoas sofrendo de transtornos de ansiedade e esses transtornos de ansiedade são causas comuns de dificuldade de atenção e de concentração. Então, como que a gente faz para diferenciar? Bom, primeira coisa, é muito comum, infelizmente, que o TDAH e o transtorno de ansiedade eles se associem, ou seja, um mesmo indivíduo ele pode ter TDAH e transtorno de ansiedade. Principalmente quando esse indivíduo ele já é adulto e ele passou pela infância sem receber o diagnóstico de TDAH. O diagnóstico de TDAH ele é mais facilmente dado na infância porque a criança ela passa a apresentar um comportamento mais típico, enquanto no adulto esses comportamentos influenciados pelo TDAH eles podem se camuflar, né? Fazendo com que o indivíduo seja visto como um workaholic, fazendo com que o indivíduo seja visto como uma pessoa mais ativa, mais acelerada e por aí vai. Geralmente, uma coisa que ajuda bastante a fechar o diagnóstico do TDAH no adulto é colher uma história de vida e, por meio dessa entrevista mais abrangente, identificar qual que era o padrão que aquele indivíduo tinha durante a vida escolar, durante a infância dele, como que era o comportamento dele em casa também. Isso vai nos dando mais indícios para fazer essa diferenciação. Afinal de contas, o TDAH é um transtorno cujas manifestações já começam numa fase mais precoce da vida, enquanto o TDAH é um transtorno, enquanto o TAG, que é o principal transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um transtorno cujas manifestações elas se evidenciam mais no final da adolescência e durante toda a vida adulta do indivíduo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno cujo tratamento é diferente do tratamento dos transtornos de ansiedade. A classe medicamentosa utilizada é diferente em cada um desses transtornos. Quando a gente identifica um TDAH num indivíduo adulto, o qual também apresenta um quadro compatível com um transtorno de ansiedade, muitas vezes é mais interessante a gente iniciar primeiro o tratamento da ansiedade, para depois a gente iniciar mais objetivamente o tratamento do TDAH, porque este último ele precisa de medicações da classe dos psicoestimulantes. E muitas vezes quando a gente dá um psicoestimulante para um indivíduo que tem níveis de ansiedade muito elevados, a gente pode acabar fazendo com que esse indivíduo fique ainda mais ansioso. Então, é interessante que a gente primeiro tenha o melhor controle dos níveis de ansiedade para então partir para a medicação mais específica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas das medicações mais conhecidas para esse tipo de transtorno, o TDAH, são a Ritalina, a mais famosa de todas, até porque é uma das mais antigas, né? E mais recentemente a gente tem o Venvance e a gente tem o Concerta, tá? Em outro vídeo, quem sabe a gente possa discutir um pouco mais detalhadamente essas medicações e como se faz, né, o tratamento do TDAH e também do transtorno de ansiedade. Um grande abraço, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.